boa tarde. Tudo bem? Como vocês estão? Me desculpem o atraso. Hoje eu me atrapalhei um pouco por aqui. Vão entrando aí. Vamos começar a nossa live aqui da Maré Bela, que já tá virando uma live semanal, né? Essa era a ideia. Oi, Paula, seja bem-vinda. Então, eu tô aqui no meu ateliê, onde eu produzo todas as peças da Maré Bela e também os acessórios da Eclo. E hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha e vamos conversar sobre outros assuntos que vocês queiram, tá bom? Eu vou entrar também pelo meu outro perfil aqui da Maré Bela para poder acompanhar as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Deixa eu só me conectar aqui com esse outro perfil para poder acompanhar tudo direitinho. Aí, só tirar o som, senão o som fica duplicado, né? Deixa eu tirar o som aqui. Então, teve várias respostas na caixinha. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que foi perguntado lá, ver se eu consigo explicar para vocês as dúvidas que vocês tiveram. No final da live tem cupom de desconto, né? Como a gente tem feito toda semana, para quem ficar aí na live ou para quem assistir depois gravado, assistir até o final, tá certo? Eu já deixei alguns materiais aqui para responder. Basicamente, eu já vou dar uma ideia para vocês o que eram as perguntas lá na caixinha dessa semana, tá? Então, teve pergunta sobre transfer. Então, eu vou ver se eu consigo aplicar um transfer aqui para vocês verem ao vivo. Teve pergunta sobre o nosso finalizador de pinos, tá? Aquela pecinha que a gente finaliza os pinos atrás dos brincos. Então, também quero fazer aqui na hora para vocês. E também teve pergunta sobre o stencil, ó. Aqueles mini stencil, aqueles pequenininhos que a gente tem super delicadinhos, como que aplica, que tinta que usa, né? Então, vamos ver se eu consigo ser bem clara, objetiva para mostrar tudo para vocês, combinado? Então, vão chamando as pessoas que vocês conhecem aí, que trabalham com polymer clay ou com outros materiais que gostem de usar os nossos produtos aqui da Maré Bela, porque a gente já vai começar, eu não gosto de enrolar muito. Então, ó, eu já condicionei um pouco de massa branca, né? A massa que a gente trabalha, o polymer clay que a gente trabalha aqui na Maré Bela, que eu revendo na Maré Bela, eu trabalho também em todos os meus acessórios da Eclo, é o nosso polymer clay nacional, né? É o PV Clay, essa marca nacional, que graças a Deus a gente tem ela aqui no Brasil, né? Porque eu já trabalhei com marcas importadas, mas elas estão inviáveis de cara hoje em dia pra gente importar. Então eu trouxe de algumas viagens lá atrás, no começo, quando eu comecei, quando nem existia PV Clay ainda, há mais de 20 anos atrás. Então, eu já trabalhei com Fimo, com Scoop, com Cato, várias marcas. E sim, tem marcas maravilhosas, Scoop, né? Mas a nossa marca brasileira não deixa a desejar em nada, gente, para as marcas americanas, europeias, enfim. Nossa massa hoje em dia ela é muito maleável, tem cores lindas, muitas cores, né, que são miscíveis entre si. A gente pode misturar as cores entre elas e criar outras cores maravilhosas. Então, ó, eu condicionei rapidinho um meio bloco de massa branca. Por quê? Porque a pergunta é basicamente sobre transfer e stencil. E o transfer, você tem que aplicar numa massa clara, tá? Não, se não quiser ser branco, depende do efeito que você vai querer dar no seu trabalho, mas ela precisa ser uma massa clara. Porque esse fundo branco aqui, ele não existe, certo? Esse fundo branco é o fundo do papel. A hora que você aplicar isso aqui na massa, vai ficar só o desenho que tá aqui, só essa parte pretinha nesse caso. Então, se for uma massa muito escura, isso aqui não vai aparecer, o desenho não vai aparecer. Esse gráfico aqui, esse de preto e branco, eu gosto bastante de trabalhar, porque ele até fica... Você consegue trabalhar com outras cores. Com um mesclado, um restinho de massa que sobrou, que você mistura e dá uma cor aí que você não vai conseguir repetir. Então, você aplica um transfer e faz algumas peças, tá certo? Mas se for uma massa, um desenho mais escuro, ó, gente, esse aqui não tem na loja, porque esse aqui é tudo teste meu, tá? Se ficar bom, depois eu coloco lá. Então, assim, um transfer mais escuro, ó, essas partes claras do fundo, elas não existem, elas vão ficar com a cor da massa que você usar. Então, se a massa for escura, você não vai conseguir ver o desenho, tá? Então, esse é o primeiro ponto para usar o transfer. Massa clara, de preferência branca,
o aqua, que é um azul bem clarinho, até um vintage rose, né? Até um lilás, de repente, para esse transfer aqui, poderia ser um coloridinho, poderia ser um lilás, tá? Então depende daí do efeito que você quer. Isso, já qual a diferença na minha percepção, Paula? Olha, hoje em dia, já faz tempo que eu tô trabalhando com a PV Clay, tá? As massas que eu ainda tenho da Fimo, da Sculpt, elas estão mais antigas. Então, mas elas sempre foram muito boas de manuseio, maleáveis, tá? Essas massas importadas. Eu tinha massa da Fimo, agora acho que eu nem tenho mais. Bem antiga e que tava fácil de manejar, sabe? Não fica tão ressecada, né? E no começo, as massas da PV Clay, se ficasse um pouquinho guardada, elas já esfarelavam, né? Hoje em dia, não. Melhorou muito, gente. No começo, as massas da PV Clay dava trabalho pra condicionar. Hoje em dia não, hoje em dia elas estão muito. Essa aqui eu acabei de abrir o bloquinho porque eu tava um pouquinho atrasada. Acabei de pegar um bloquinho branco aqui, abri e em 2, 3 maquinadas aqui ela já tá bem macia, tá bem boa de trabalhar. Então, não sei te dizer, Paula, assim, o que mais de diferença além da maleabilidade? Ó, difícil, viu? Porque a qualidade delas, tempo de forno é o mesmo, temperatura muito próxima. Não vejo tanta diferença não, tá? A não ser no preço, né? O preço das importadas são bem maiores, bem mais caras, tá certo? Eu nunca trabalhei com a Cernit. A Cernit acho que é europeia, né? A Cernit eu nunca comprei. Não tive a oportunidade, vamos dizer assim. Mas das americanas eu tive várias delas, né? Já usei. Mas hoje em dia eu não troco a PV Clay por nenhuma outra não vale a pena, tá bom? Então, primeira coisa pro transfer, massa clara. Segunda, água. Eu deixei um potinho aqui, mas deixa eu pegar meu spray que eu gosto mais. Só um minutinho aí. Preciso pegar meu spray d'água. Meu sprayzinho. Eu gosto de pôr água assim, ó, essas vasilhas que você compra na casa de embalagem. Eu gosto bastante, ó. Eu ponho álcool em uma, água em outra. Eu sempre tenho pra usar a mão que fica mais fácil. Deixa eu tirar essas massinhas da PV Clay aqui. Vou deixar essa massinha aberta aqui vamos ver, 3 milímetros. 2, vai, eu gosto de trabalhar. O 2 da máquina vai dar 2,5, mais ou menos. Deixa eu ver aqui como é que minha maquininha tá aqui do lado. Aqui. Tá bem macia, mas... Vou mudar já vou mudar a câmera aqui pra vocês verem, tá? Deixa eu só me adaptar aqui. A massinha branca aqui no meu azulejo. Vamos pegar... Será que esse material aqui... Eu tenho vários testes aqui. Eu queria usar um deles pra ver como é que eles estão, que eu nem sei como é que eles estão saindo. Vamos tentar esse aqui. Vou cortar um pedacinho dele também para não ficar muito grande. Só para testar mesmo. Vou cortar um pedaço desse que eu tenho aqui. Então, você pode cortar o transfer, usar o tamanho que você quiser, tá certo? Conforme o projeto que você for fazer e tudo. Então vamos lá. Vou trazer a câmera que eu acho que fica melhor. Segura aí. Vamos virar a minha câmera. Aí, pra vocês verem minha bancada. Certinho aí. Massinha branca esticada aqui. Aqui tá o transfer. E eu vou usar só um pedacinho. Então, eu vou tirar toda essa massa branca daqui, porque eu não vou usar tudo isso. Vamos deixar o restante da massa para demonstrar outras coisas para vocês. E aí, como é que estão os trabalhos de vocês? Vocês estão fazendo muitos trabalhos? Vamos lá. Então, ó, massinha branca, o transfer,
o lado do desenho voltado para a massa. Então, a gente procura deixar bem lisinho aqui, para não ficar... Eu, às vezes, até gosto de passar uma folha de sulfite mesmo. Deixa eu ver se tem uma fácil aqui, ó. Uma folhinha de sulfite, para dar uma alisadinha. Que às vezes sai com alguma marquinha ali da máquina, né? Transfer voltado para baixo, desenho virado para baixo. Também sem deixar nenhuma bolinha de ar. Procura colocar bem justinho. Aqui não é para apertar não, tá, gente? É só para tirar todo o arzinho que possa ficar aqui embaixo. E agora, água. Nossa, parece que tá meio vazio esse meu negocinho d'água, mas vamos lá. Eu tô com um sprayzinho aqui com água só, tá bom? Porque eu acho mais fácil assim. Pode molhar bem. Só que nós vamos ter que esperar alguns segundos, não é tão rápido assim, tá? Ó, tá bem molhadinho. Vocês vão acompanhar em tempo real aí. Normalmente, quando a gente faz um Reels, um vídeo, a gente corta pra ficar mais rápido ou adianta, né? Aqui vai ser tempo real. Então, precisa aguardar uns segundinhos. Já vou enxugar aqui um papel toalha, só para enxugar esse excesso de água aqui da mesa. Do meu azulejo aqui. Só água, tá, gente? Não precisa mais nada. Oi, Guilherme, tudo bom? Seja bem-vindo. Ó, já estou aplicando um transfer aqui na massa branca. Depois você assiste desde o comecinho algumas coisas que eu falei bem no começo, tá? Ó, tá bem molhado aqui. Mas aí, o que acontece? A gente dá uma forçadinha pra ver se ele desliza, ó. Ele não tá deslizando ainda. Então, não deu tempo ainda. Eu, às vezes, de ansiedade, acabo jogando mais água. Mas é só ansiedade, não tem necessidade. Vamos ver se hoje eu faço sem jogar mais. Vamos ver se vai ser necessário. Ele tá bem molhadinho aqui por cima. É que ele leva um tempo mesmo. Ele precisa de um tempo. Olha, ele vai começar a soltar. Percebem que já tá começando a querer dançar aqui o papel de cima? Já vai começar a sair, ó. Já comecei a levantar aqui e já saiu, tá vendo? Ó. Puxou, saiu. O que que você pode fazer? Pode vir com esse mesmo lado melecadinho dele e dar uma apertadinha pra não ter ficar nenhuma bolinha. E vamos enxugar aqui. Volta. Assim que você tira o transfer, ó, aqui a massa acabava ali e ficou um pedacinho pra fora aqui. Ele fica meio meladinho, tá? Então, se você colocar a mão aqui, vai grudar na sua mão. Então, se você for pôr a mão, sempre molhada, tá? Ou espera um pouquinho, deixa ele se adaptar. Eu só tô secando a água aqui de volta. Massa crua, tá, gente? O transfer precisa depois ir ao forno, né? Então, você vai aplicar na massa crua, vai aguardar um pouquinho, ele secar bem. Aí você vai vir com o cortador que você quiser, vai cortar e daí vai levar a sua peça ao forno. Tava querendo usar um cortador novo aqui que eu preciso fazer uns testes. Será? Vamos ver. Tava querendo fazer um teste num modelinho novo aqui, gente, que vocês vão acompanhar. Isso mesmo, Guilherme, igual tatuagem de chiclete. Disse tudo, a mesma coisa, tá? Então, esse papel que desmancha eu ainda não usei nenhuma vez, tá? Eu só trabalho com esse que você tira ele totalmente, né? Ó, sai totalmente. Por isso que eu falei que a massa tem que ser clara, porque a parte branca é o papel do fundo, não é o papel daqui. Então, por exemplo, nesse aqui, ele só vai ter o desenho pretinho. Esse branco vai ser da cor da massa que você fizer a transferência, tá certo? Então, esse aqui até tinha um amareladinho, ó, dá pra vocês perceberem a diferença. Não sei se no vídeo dá pra ver aqui a borda branquinha, que é a massa mesmo, e depois um amareladinho aqui, da onde era o fundo desse desenho, dessa estampa. Mas se eu estivesse trabalhando com a cor escura, ele não ia aparecer todo o desenho desse jeito. Por isso que a cor precisa ser clara.
E agora, na hora de aplicar, ó, já tá mais sequinho. Na hora de aplicar o cortador, gente, o que a gente faz nessa hora? Com o transfer, eu gosto de aplicar o cortador também molhado com água. Porque a gente acabou de transferir a imagem, né? A gente sabe que a água é o meio que faz essa transferência. Então, nós vamos usar a água aqui para evitar de grudar esse cortador. Pode ser no sprayzinho mesmo, mas eu tô aqui do lado, eu tô com uma baciazinha d'água, porque eu vou depois falar do stencil, então eu já deixei aqui do lado. Então, ó, eu molhei, não sei se vai dar pra ver, ó, eu mergulho na água, tá bom? Ó, até pingou água aqui. E vamos... Dá pra ver bem aí? Estão enxergando bem? Vamos apertar. Ó, já saiu até aqui junto comigo. O que eu faço nessa hora, gente? Quando sai junto, ó, eu procuro empurrar com o pincel. Porque o pincel é o que vai dar menos problema. Vamos deixar ele no formato aqui. Agora, vou usar o outro dele pra gente fazer um parzinho, né? Afinal de contas, vou molhar aqui na minha bacia com água, bem molhadinho. Vou querer usar mais ou menos a mesma estampa do outro, né? Então, vou pôr aqui do ladinho pra aproveitar os mesmos desenhos. Olha lá, aconteceu a mesma coisa, mas ó, ou dá pra puxar aqui, ou eu prefiro colocar empurrar com o meu pincel. Olha lá. Aí, entendido? Vamos ver o que mais que eu vou cortar aqui. Essa parte de cima eu não vou cortar aqui, porque eu vou querer fazer de outra cor, né? Vamos ver se eu faço outro parzinho desse mesmo. Fica um pouquinho de sujeirinha aqui, ó, gente, da massa, da cor, da tinta do transfer. Mas eu sempre lavo. Tô passando um papel toalha pra tirar esse excesso da tinta aqui que ficou. Vamos tentar fazer mais um aqui. Deixa eu ver que posição que eu vou usar. Se eu usar aqui, depois eu acho que eu não vou ter o mesmo desenho pro outro. Vamos ver, eu tenho que pensar em como vai ficar depois de pronto, né? Então, eu tenho que usar mais ou menos o mesmo desenho, acho que é assim, talvez. Então, vamos usar esse aqui primeiro, inclinadinho. Olha lá, dessa vez ficou ali, não saiu, tá vendo? Mas, ó a tinta como fica aqui. Então, eu já... pego um papel toalha, uma toalhinha de tecido, úmida, né? No ideal que seja úmida, que daí fica mais fácil de remover. Já vou limpando. Eu não gosto de deixar, não. Melhor, né? Vamos ver o outro. Vou molhar de novo. Tô molhando aqui numa baciazinha de água do meu lado, tá? Que não dá pra ficar mostrando pra vocês. Mas tô deixando o cortador bem molhadinho. Vamos pôr aqui pra pegar mais ou menos as mesmas cores. Opa, saiu do lugar. Oh, colou no meu dedo. Pronto, tirou. Olha lá, veio junto de novo. Então, é muito comum vir junto, tá, gente? Porque ele cola um pouco no Polymer Clay. Mesmo com... olha lá, com delicadeza a gente consegue acertar. Vamos tirar aqui. Ó, fica molhado por baixo, ó, aqui tudo tá molhado. Olha lá. O que é a minha ideia aqui? Esse cortador é um cortador novo, tá? Que eu tô testando, gente. Mas eu achei ele bem interessante, porque ele é em duas partes, ó. Deixa eu ver, não é esse. E eu fiz o par simétrico dele. Então, ele vai ficar assim. Tá certo? São duas partes. Então, aqui eu colocaria uma outra parte, talvez pegando a cor aqui laranjadinha, né? Acho que vai ficar bonito.
Ou aqui eu pegaria um outro tom de cinza ou de verde para compor esse par de brincos. Ainda tô testando eles para ver como fica a usabilidade deles para disponibilizar para vocês lá no site, tá bom? Mas o tranço é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem alguma dúvida? Então, é bastante cuidado, ele fica meio colando mesmo. Ó, vou deixar aqui do lado. Ele fica meio colando. E agora, o que você faz com esses restos que sobraram aqui da massa? Bom, aqui ainda tem bastante, né, gente? Eu cortaria mais alguma coisa aqui para aproveitar. Nem que fosse, às vezes eu gosto de fazer brinquinhos pequenininhos assim, ó. Tá vendo? Bem pequenininho. Um cortadinho, redondo, quadrado, algum formatinho pequeno, que normalmente eu dou de brinde para as minhas clientes, tá? Então, às vezes a cliente comprou 2, 3 pares de brinco e eu mando um parzinho, assim, pequenininho, de brinde, tá? Um mimo, uma coisinha legal. Então, eu sempre procuro aproveitar ao máximo essa massa, esse desenho, às vezes para fazer isso. Ou se não me encantou, não tá legal, não tá bonito, não vai servir para mais nada, amassa, simplesmente amasse, tá? Vou cortar aqui para vocês verem, por exemplo, essa parte aqui que já não dá para usar mais, né? Ó, eu não usaria mais aqui essa parte de baixo. Ó. Tá certo? Essa parte aqui eu acho que ainda dá pra aproveitar, então a gente deixa de ladinho. E tudo isso aqui, que eu acho que já não dá mais pra aproveitar, é só amassar. Esse desenho, essa tinta, né, da verdade, do tranço, ele vai se mesclar. Claro que não vai ficar mais branquinha a massa, ela vai ficar num tom clarinho. Aqui, provavelmente, um acinzentado, um verde clarinho dos restos da tinta, ó. Mas você não perde a massa, tá bom? Isso aqui você usa de fundo para alguma outra coisa, ou usa na hora de colocar o pino, né? Que vai precisar de uma massa para colocar o pino ali atrás. Ou vai juntando naquela tua caixinha de restinhos e depois vira outra coisa. A gente sempre tem restinho de massa, tá? Mas não jogue fora. Aí, ó, tá bem macia. E com a tinta, só não misturei tudo porque aquilo lá ainda vou usar. Aí, respondido, Guilherme? Talvez para um efeito mármore, talvez, misture outras cores depois, como ele ficou meio acinzentado, esverdeado, pegue outros tons aqui, mistura aqui, ó, e vai embora, você não perde não. Nunca perde massa, gente. Eu até tô estudando um outro jeito de aproveitar as massas, de talvez tingi-las, mas isso é uma conversa para uma outra live que eu ainda preciso testar, tá bom? Aqui essa parte tá entendida, né? O que sobrou do papel, lixo, e é isso. Deixa eu só tirar da minha bancada aqui pra gente falar de um outro assunto. Mas vocês podem ir comentando aí, quiserem falar alguma coisa. Eu vou pôr isso aqui em outra bancadinha, só um minutinho. Vou pôr na minha bancada que eu vou depois levar pro forno isso aqui. Vamos falar agora, outra pergunta de vocês. Acho que foi do Rodrigo mesmo, né, Rodrigo? Sobre... Rodrigo, ó. Guilherme, de onde tirei Rodrigo, desculpe. Desculpa, bati aqui. Vamos falar sobre o finalizador de pinos. Então, eu deixei alguma peça pronta aqui. Só para conseguir mostrar para vocês. Cadê minha massinha? Só que essa aqui eu não tive tempo de condicionar, tá? Deixa eu ver como é que ela tá. Tá meio durinha. Então, a massa, mesmo depois que a gente condicionou, largou ali, guardou num cantinho, guardou na nossa caixinha plástica ou dentro de um saquinho plástico, ela fica bem mais firme, né? Então, já é preciso misturar esses óleos na massa novamente. Precisa apertar, enrolar, até que esse óleo se misture à massa e fique maleável novamente, tá bom? Não tem jeito. No caso do finalizador de pino,
Ele vem assim, gente, com essa peça, esta e esta. Tá certo? São 3 peças, seja qual o tamanho que você compre lá na loja. Então, para que serve? Vamos lá. A primeira peça, esse parece uma moldura de um quadrinho, né? Ela tem 1,5 mm de espessura. É justamente uma guia para você abrir a sua massa nessa espessura de 1,5 mm, sem precisar ter uma régua grande, nada assim, porque é um pedacinho pequeno de massa mesmo que você vai precisar. Então, você utiliza dessa forma. Apoia o rolinho aqui, até como eu expliquei da semana passada dos rolinhos de textura, né? Ó, colocou aqui dentro, ó, apoiou, pronto. Tá com 1,5 mm de espessura, certo? Aí nós vamos usar o cortador. Cortador a gente também vai precisar passar ou um amido ou água. O que mais que pode ser? Talco. Eu, como tô com a água aqui do lado, gente, eu vou aproveitar para usar do mesmo jeito. Vamos ver se vai dar certo. Ah lá, deu. Ficou cheio de gotinha d'água aqui. Vou enxugar essas gotinhas. Então, a água também funciona muito bem nos casos para usar para recortar a massa, tá? Eu gosto também, às vezes acho até mais fácil. Então, tirou aqui, ó, corta 3 pininhos. O pino que eu vendo aqui na Maré Bela é esse bem pequenininho, tá? Ele tem 3 milímetros, 3, 4, até acho que é 4. Mas eu gosto de usar esse finalizador de 3, tá? Vocês já vão entender por quê. Deixa eu só pegar mais uma coisinha. Ah, não, tá aqui do ladinho. Tá aqui do ladinho. Minha caixinha de amido. Pronto, facilitou. Que agora eu vou precisar mesmo dela. Tem jeito. Gente, essa caixinha de amido é uma maravilha. Não faz sujeira na bancada. Olha, tô gostando muito de usar. Então, eu passo um pouquinho de amido aqui. Nessa pecinha. Vou precisar de um disquinho desse que eu cortei. Você vê, nota que ele já tem um furinho no meio? Então, eu vou encaixar o meu pino nesse furinho, olha só. E vou encaixar todo o conjunto no furinho que tem aqui nessa peça. Aí. Dá pra ver bem? Agora, aqui eu gosto de usar um pouquinho de gel da PV Clay, tá? Também tá ali do outro lado. Mas vamos fazer sem pra vocês verem. Mas com o gel é mais garantido. Você vai passar um pouquinho, mas não é pra lambuzar, tá, gente? É uma sujeirinha de gel da PV Clay. Como essa massinha tá crua e essa tem que tá já curada, saída do forno, tá? Pra você poder apertar. Você vai vir aqui, vai colocar no lugar que você quer esse pino e vai apertar. E eu gosto de tirar girando assim, ó. Aí. Olha que fácil, gente. Tá feito. Então, a massa crua, ela vai se adaptar muito bem na massa curada já. Ela cola assim, não precisa mais nada. A gente gosta de usar o gelzinho da PV Clay para garantir. Então, mas aqui já tá firme. A única coisa que acontece aqui. Agora, essa peça precisa voltar ao forno. Por quê? Aqui tá cru. Concorda comigo? Aqui tá curado, mas aqui tá cru. Então, essa massa precisa... Essa peça de brinco, né, precisa voltar ao forno. Não precisa ser por 30 minutos, porque é um pedacinho pequeno, uma massa fininha de 1,5 mm. Então, com 10 a 15 minutos no forno aí a 130 graus, você já consegue curar essa peça, tá bom? Vamos fazer o outro pino? Eu vou ver primeiro se tem alguma outra dúvida de vocês. Vamos lá. Alguma dúvida, meninas? Crianças? Tiverem alguma dúvida, pode falar aí, tá bom? Eu vou passar mais um pouquinho de... até muito. Você pode ver que não precisa tanto, né? Pego uma bolinha dessa aqui.
Ó, esse barulho é das minhas máquinas, das impressoras 3D. Deve ter terminado algum projeto de vocês aí. Daqui a pouco eu mexo lá com elas. Encaixou, ó, bem facinho de encaixar. Vamos vir com o outro aqui, ó. Nem passei nada, hein? Vocês viram que eu não passei nada, mas pode passar um pouquinho de gel. Então, o gel, gente, ele é a forma líquida do Polymer Clay. É o mesmo Polymer Clay da massinha, só que em forma líquida, tá? Então, ele serve para muita coisa. Para amaciar até, de repente, uma massa que tá muito ressecada, às vezes eu gosto de usar. Olha, ó, só porque eu falei, agora não colou. Só porque eu falei. Vamos pegar. É sempre assim, pra boca da gente pagar a boca, né? Que nem diz outro. Então, botei um pinguinho de gel da PV Clay aqui, gente. Vamos ver se eu tenho... Ah, já sei o que eu vou pegar. Vou pegar minha pontinha de silicone aqui. Ó, nossa, até é muito. Tá vendo? Eu espalho bem, é muito gel, não tem necessidade. E vamos tentar de novo, vamos ver se agora vai. Aí, agora sim. Viu só? Mas o primeiro saiu de boa. Então, por que eu gosto de usar esse tamanho 3 com o meu pino de 4 milímetros? Tá vendo que é bem suficiente? Que fica massa para todo lado? Porque a hora que você aperta, a massa espalha. Então, às vezes me perguntam, não sei que tamanho de finalizador que eu compro, o que você me indica? Vai depender do tamanho do pino que você usa e do espaço que você tem para aplicar esse pino. Pensa bem, eu com essa peça desse tamanho, como é que eu vou aplicar um pino, um finalizador de 8 milímetros, 7 milímetros? Não vai caber, gente. Vai pegar massa para fora, para todo lado a hora que eu apertar. Vai ficar feio. Então, eu gosto bastante desse tamanho de pino que eu vendo aqui na Maré Bela, justamente por causa disso, tá? Existem maiores? Existem, eu já trabalhei com eles. Mas fica grosseiro, fica exagerado. Não tem necessidade, tá bom? Então, finalizador resolvido. Deixa eu tirar esse pino daqui. Essa massinha, sugar aqui minha bancada. Tirar esse PV Clay daqui, esse gelzinho também, que não vou querer mais. Vamos lá, Guilherme, para fazer emenda de cores diferentes sem misturar. Pode usar o gel ou não. Se as duas massas estão cruas, você colocar elas lado a lado ali, ajustar com a mão, ela vai ficar, tá? Ela vai ficar. E daí você ainda vai levar pro forno, né? O gel é sempre uma segurança pra gente, principalmente se a massa tá mais ressecadinha, mas se ela tá bem condicionada, não precisa, tá? É isso? Veja se eu entendi o que você quis dizer, né? Sempre que você for trabalhar com uma massa crua e uma já curada, o ideal é colocar um pouquinho de gel. Quando as duas estão cruas, você vai colocar ela lado a lado, não tem problema, tá? As duas ainda vão, com o próprio óleo que elas vão soltar uma da outra, elas vão se juntar. Então, agora nós ainda temos um assunto aqui para falar, que é sobre o nosso stencil. Eu separei 2 modelinhos aqui que eu uso, que a gente vende aqui na Maré Bela e que eu uso também bastante. Eu só não sei, vamos pegar a massinha branca novamente para fazer isso. Deixa só eu passar ela na máquina mais uma vez aqui. Pra ficar num formato bom pra gente aplicar. Vamos lá, massinha branca. Também vamos cortar aqui os excessos. Vamos ver qual que eu vou usar. Eu gosto tanto desse.
dá pra tirar até o excesso de massa que ainda tem aqui, que eu não vou usar tudo isso de massa. Então, que tinta usar no stencil, gente? Tinta acrílica. Toda tinta acrílica, qualquer uma delas. Pode ser tinta acrílica de tela, tá? Da Gato Preto, da Acrylex, da... Nossa, Corfix. Essa daqui é uma outra marca que nem eu sei qual é. É de uma loja de artesanato aqui da minha cidade. Então, pode ser essas de bisnaguinha que você pinta quadros, né? A tinta acrílica para quadro. Pode ser essas, assim, de artesanato mesmo, da Acrylex. Acho que todas que eu tenho aqui é Acrylex, ó, Metal Color, essas que são douradinhas, preto. Normalmente uso muito preto, branco, dourado, mas você acaba tendo uma gama de cores, né? Acaba comprando uma gama de cores diferentes, ó, um clarinho. Outra dica aqui, ó, vocês estão vendo, tá tudo com plástico. Essa tinta seca muito rápido. E eu, como compro e acabo não usando tudo, né? Lógico, como todo mundo que trabalha com artesanato, eu acho. Então, você abriu, você já coloca uma camadinha de filme plástico. Antes de tampar, olha só. Para evitar que ela se resseque muito e você perca rapidinho a tua tinta. Para tentar vedar ao máximo essa rosca aqui da tampa para não entrar ar. Então, por isso que elas estão tudo com plástico assim, tá bom? Vamos lá, vamos tentar aplicar para vocês como eu faço. Deixa eu pegar o meu... coisinha de tinta aqui, deixar mais perto. Vamos desocupar aqui para vocês enxergarem, senão fica muita coisa na bancada, fica confuso. Vamos tirar essa outra que eu não vou usar aqui. Aí, tá mais limpo agora, né? Então, massa branca. Aqui também, gosto de vocês. A cor que você for fazer, é que aqui pra mim já tava mais fácil colocar o branco pra vocês. Sempre com a parte mais lisa pra baixo. O que significa isso? Nos nossos stencils é bem fácil, porque vem escrito a nossa marca, né? Então, o escrito do jeito que você consiga ler voltado pra você. Nunca o contrário, tá bom? Então, sempre o lado, ele tem lado o stencil. Então, o lado que você consegue ler, aqui o amarebela.com.br, voltado para você. Vai aplicar que nem o transfer, bem justinho na massa, sem deixar entre a massa e o stencil, combinado? Para ficar perfeitinho. Então, a gente procura alisar com o dedo, deixar o mais justinho possível. Vamos escolher uma cor de tinta aqui. Eu gosto desse vermelhinho. Ah, você não tem nenhum verdinho? Acho que esse aqui mesmo, vamos ver. Dá uma chacoalhada que as minhas tintas estão meio antiguinhas aqui. Tinta para tecido, não indico. Ela não vai secar direito sobre a massa, tá? Eu gosto... E outra, tinta acrílica seca super rápido. Tinta para tecido demora, aí vai borrar. Tem mais isso, tá? Então, eu não indico. Eu gosto de pegar a tinta, ó, até com o pincel mesmo. Tem várias maneiras. Você pode passar com o próprio pincel, mas tem que ser uma camada fina de tinta, tá? Então, eu gosto de aplicar um pouquinho aqui. Vou até tirar o excesso aqui, para não gastar. E você vai esparramar essa tinta. Pode ser com o pincel, pode ser com o dedo. Eu gosto de usar pode ser com um cartão de crédito, um cartão de loja que você tem aí que não usa. Eu uso, gente, isso aqui é de pedreiro, tá? Loja de material de construção vocês encontram. É de silicone, é de rejunte mesmo, tá? É pra limpar rejunte, aplicar rejunte em azulejo. Ó, e puxou, porque precisa ser uma camada fina. Ó o excesso de tinta aqui. Às vezes eu vou aqui, ó, nos lugarzinhos que parece que não ficaram bem cobertos, tá bom? Vai sobrar tinta. Levantou aqui a beirinha, com um jeitinho. Olha que lindo.
Tirou daqui. O que vai fazer imediatamente? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Dentro da água. Imediatamente, tá? Porque seca muito rápido. E se secar na telinha, você perde a tela. Tá bom? O próprio... a pessoa que produz essas telinhas, ela chama de estêncil, tá? E por isso na loja tá como estêncil. Mas, pra mim, isso aí não é estêncil, tá? Isso é uma tela de silk screen. Pra quem trabalha com impressão em camiseta, boné, essas coisas aí, isso é uma tela de silk screen. É com essa tela que eles trabalham, tá? Então, esse desenho ele é impresso por um produto que é colocado em cima dessa tela, é uma tela de seda bem fininha, aplicado um produto com uma luz que fixa a tinta e forma os desenhos. Então, é uma telinha, não é como o stencil. O stencil é aquele vazado, né, que você coloca e fica vazado. É diferente, isso aqui é uma telinha de silk screen para mim. Mas, enfim, a gente se combinou de chamar de stencil, então ficou como stencil. Percebe, olha, sempre pode dar algumas diferencinhas, tá vendo? Que aqui parece que ficou mais delicado, aqui parece que a tinta entrou um pouco mais. Tudo depende da pressão que você coloca, do tanto que essa telinha tá justinha em cima da massa. Aqui, ó, já logo vai estar seco. Quer ver? Vamos ver, aqui tá com excesso de tinta nessa beirinha, então deve estar molhado ainda. Mas aqui no desenho, mais uns minutinhos... já vai secar. Eu também já vou limpar meu pincel na mesma água ali. Então, logo saindo daqui, eu já vou jogar esse meu stencil debaixo da água corrente para terminar de lavar. Mas eu já tiro daqui e já coloco na bacia, porque já resolve rapidinho. Não tem perigo de eu perder meu stencil. Vamos tirar daqui. Bom, o ideal aqui agora, corta as peças que você quer. Excesso, mesma coisa do transfer. Mistura, vai ficar uma corzinha sujinha que você vai usar para outras coisas. Tá combinado? Mais alguma dúvida? Vamos ver aqui do Guilherme. Que máquina eu indico? Essas chinesas não duram nada. Eu também tive uma dessas. Infelizmente, essas maquininhas chinesas, elas são baratas, mas elas são muito fraquinhas. A minha, depois que essa chinesa não deu certo, eu também perdi a minha chinesa, eu comprei uma Atlas mesmo. Eu acho que é a única marca que responde bem, né, para o trabalho em polymer clay, que aguenta. É uma máquina italiana, tá? Ela chama Atlas Marcato. E você encontra em lojas que trabalham com material para cozinha industrial, né, para cozinheiros, e você vai achar ela até acho que na internet, mas tem que ser dessa marca, Atlas Marcato, tá bom? E eu tenho também uma elétrica, né, uma laminadora que eles chamam de massa elétrica, que essa também é de uma empresa aqui daí brasileira. Ela é mais cara um pouco, mas ela aumenta muito a sua produtividade. Então, quando você tem que condicionar muita massa, ela ajuda bastante nesse condicionamento. Tá certo? Alguma dúvida aqui no stencil, gente? Deu para entender direitinho? Eu acho que eram essas as perguntas. Eu tenho um cupom para liberar para vocês. E tem só mais um recadinho que deixaram também lá na caixinha sobre modelos novos de cortadores, sobre ideias, né, de cortadores. Então, vocês sabem que eu sou bem... Deixa eu mudar até aqui minha telinha, que eu acho que é melhor para conversar com vocês. Aguentem aí, gente. Por favor, não passem mal, que eu vou virar tudo aqui. Vocês estão olhando lá, minhas máquinas lá. Vamos virar a tela aqui, fixar bem. Aí, oi, tô de volta. Então, modelos novos. Eu sempre tô bem aberta a vocês me chamarem no direct, no WhatsApp, pra gente conversar sobre tudo e sobre isso também. Então, eu recebo às vezes alguns clientes que falam: você tem tal modelo, você poderia fazer um modelo assim, você faz personalizado, me perguntam muito de personalizado, tá? Personalizado, gente, eu ainda não faço, porque é trabalhoso,
gasta muito tempo, demora muito tempo para você desenvolver um modelo personalizado para vender para uma pessoa só. Então eu precisaria cobrar muito caro. Eu acho que não é viável, eu acho que a pessoa não vai querer pagar, sabe? Às vezes não vale a pena. Então a gente não, por enquanto não trabalha. Posso mudar de ideia lá na frente, quem sabe, mas por enquanto não trabalho, não tenho espaço, não tenho tempo. E a gente tem, hoje em dia, se não me engano, já está perto de 500, 600 modelos de cortador lá na loja. É bastante coisa. Então, não vejo espaço para isso. Até para ter um estoque, às vezes me perguntam, você não tem pronta entrega? Também não tenho, gente. Porque que acontece? Eu dou muita opção para vocês. Então, um cortadorzinho, vamos pegar aqui um modelinho que vocês já conhecem. Esse da Afro, né? É um parzinho, antes era um só, eu resolvi fazer o par, porque vocês não pediam, para ficar simétrico aí na orelha. Mas ele tem, esse aqui eu acho que tem 3 tamanhos diferentes, pelo menos. Então, como é que eu vou manter um estoque? Eu vou ter dos 3 tamanhos para quando você comprar, tá ali pronto. Isso de 400, 500 modelos, a gente está falando. Então, é inviável para mim, eu não consigo, tá bom? Esses com marcação já pro furo também tenho visto. Também não sei se tem que estudar a ideia, sabe, Guilherme? Porque os cortadores têm tantas opções, você pode usar de tanto jeito, de tanto formato. Por exemplo, um cortador assim. Você pode usar ele assim, você pode usar ele aqui, você pode querer usar ele inclinado. Como é que eu vou dar todas essas opções de furo para você? Sabe? Eu acho uma coisa muito particular, né? Aliás, o gostoso é justamente você usar de formas diferentes, não? Que nem, esse é um outro modelo que eu tô estudando para lançar na loja. São 2 peças, tá? Você pode usar assim, você pode querer usar assim, você pode querer usar assim, você pode querer usar só uma peça. Então eu acho uma coisa um pouco difícil, sabe? Fica prático, provavelmente para produção sim, tá? Mas não vejo muita necessidade, de verdade. Tá bom? Que mais que eu ia falar com vocês? Então, sempre que vocês quiserem alguns cortadores, vocês podem me chamar no direct ou no WhatsApp e me falar, tô precisando de uma ideia assim, assado, e eu vou procurar produzir para vocês algo parecido, lançar na loja, tá bom? Por exemplo, esses dias me pediram um marcador de livros em formato de clipe, né? Olha que fofinho, gente, clipe de papel. Então esse é o tamanho 3 centímetros, mas ele tem maior, tá? Pra quem quiser fazer maiorzão, dá de brinde pra cliente. Olha que ideia bacana, com restinho de massa, né? Sobrou aqui, corta e faz marcador de livro, fica super fofinho. Então esse aqui eu já vou subir lá na loja. Mas veio de ideias de vocês, então eu gosto que vocês me deem ideias, porque talvez nem sempre eu vou conseguir poder resolver o que você quer, mas eu vou procurar, eu vou tentar, pode ter certeza, tá bom? Foi você, né, Paula? Então, tá aqui o cortadorzinho. Um outro que andaram me pedindo também, não sei se foi você, Paulo, também é um formato de diamante. Olha só que bonitinho. Eu achei super fofo, só que esse aqui é o menor, tá? Eu acho que tem 2 centímetros pelo jeito, tá? Mas eu vou colocar lá. Deixa eu ver o que mais que falaram aqui. Paixão a fio. Tenho medo de investir porque já faço com peças montáveis. Vi que vocês têm kit para iniciante, mas quando fala de utilizar o forno convencional, fico receosa. Eu nunca usei o forno convencional, tá? Sempre usei forno elétrico. Usei o forno lá de casa, mas elétrico. Forno a gás convencional eu nunca usei, porque eu acho difícil manter a temperatura. Um forno a gás, ele varia muito a temperatura, né? E o forno elétrico, ele é mais estável. Mesmo no forno elétrico, eu gosto de usar aquele termômetro que vai dentro do forno, tá bom? Para ter certeza que temperatura que tá lá. Pra vocês terem uma ideia, o meu forno aqui é um forno da Philco que eu comprei novo pra isso, só pra usar aqui no ateliê. E se eu colocar ele, o termostato dele, nos 130 graus que tá ali, eu torro todas as minhas peças. Torro. Porque ele vai dá muito mais que isso.
Para eu conseguir curar as minhas peças a 130 graus com o termômetro dentro, ele tá um pouquinho acima do 90, ali no termostato que vem desenhado no botãozinho deles. Então não dá para confiar, sabe? Eu já vi muita gente falar, coloca o forno entreaberto, né? Coloca uma colher de pau, alguma coisa para manter o forno aberto. É tentativa, né? É tentativa. Eu, antes desse forno, eu tinha um pequenininho elétrico também, que eu tentei muito, eu queria muito usar ele. Também tá aqui no meu ateliê, tá ali na parte da bancadinha ali da cozinha. Eu tentei muito usar ele. Mas aí o que acontece com o forno pequeno? Ele sobe a temperatura muito rápido, então eu também tinha que deixar ele entreaberto, no mínimo do mínimo. Ele tem 2 tostadores, eu tinha que deixar só o de baixo, pôr a pratideirinha dele o mais pra cima possível, deixar entreaberto e mesmo assim eu torrava as peças. Então é só teste mesmo. Eu consegui mesmo só dar qualidade de queima para as minhas queimas, né? Nem gosto de falar queima. De cura, que faz porcelana mesmo, cerâmica de barro, fala queima, né? Eu só consegui curar bem minhas peças depois que eu deixei esse forno elétrico só para isso, com o termômetro dentro, tá certo? Gente, então, precisando de modelos novos, vou lançar, tá? Tô testando, eu não gosto, eu sempre que eu tenho um modelo novo, eu testo, faço corte, antes de colocar na loja, tá? Então, eu tenho alguns modelos aqui? Tenho, mas ainda não subi nada na loja, tá? Até eu tenho um que eu não sei se eu vou subir, gente. Eu até botei uma foto deles já esses dias, que eu achei que ele ficou muito exagerado. É um de coração, para cortar vários coraçõezinhos ao mesmo tempo. Mas olha o tamanho da peça, gente. Eu tenho que calcular quanto que eu vou poder fazer o valor dela. São 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 corações que cortam ao mesmo tempo, tá? Esse aqui é o menor, o coraçãozinho tem 1 centímetro de tamanho e tem um maior ainda, que cada coraçãozinho vai ter 1,5 centímetros de tamanho. Então, talvez eu jogue lá na loja pra ver, pra testar, pra ver se vai ter saída, mas foi uma coisa que eu adquiri que eu não sei se eu gostei muito. Tem que gostar muito de coração, fazer muito coração ao mesmo tempo para valer a pena. O seu da Ostlio deu sorte. Ai, que beleza, Paula. Aí, ó, tá vendo? Os meus, eu já queimei muita peça, nossa. O que mais que vocês estão falando aí que talvez passou aqui pra mim? Paixão a fio. Eu tive esse receio também, mas de tudo que já tentei nos trabalhos manuais, o polímer foi um dos mais baratos. No kit iniciante vem 3 cores básicas e você faz mais um monte. Isso é verdade. Então eu escolhi essas cores do kit iniciante dessa forma, porque são as cores básicas e mais o branco, né? Que você pode clarear. São 4 massas que vem no kit. E você, nossa, misturando, gente, faz um horror de cor. Esses dias me perguntaram que cor que eu tinha usado, justamente com essas pecinhas aí, que eu nem finalizei, que tem um vídeo aí no perfil, né, com essas pecinhas aqui. E eu falei, gente, eu nem sei, porque eu misturo tanto. Eu tenho um caderninho, tá, que essa é uma outra ideia pra vocês, que eu anoto as misturas de cores que eu faço. Quando eu quero fazer uma cor que eu vou falar, não, eu quero fazer uma cor nova que eu vou usar ela bastante. Então, eu misturo da forma como eu mostrei pra vocês. Sabe aquele cortador de quadradinhos? Eu já fiz um Reels assim também com uma cor. E tá aí no perfil, procurem aí. Pra fazer um marrom, né? Que agora até a gente já tem esse marrom da PV Clay pronto. Mas pra fazer essa cor aqui parecida com essa, eu usei essa fórmula. Então eu uso os quadradinhos e vou misturando e vou anotando. Aí quando ficou da cor que eu quero, opa, é isso. Aí eu anoto a cor direitinho, a quantidade de quadradinhos, a porcentagem, né? Pra quem prefere assim, que eu usei de cada cor pra chegar naquela cor específica. Eu faço muito isso, tá? Já curou na Airfry, deu certo. Nossa, aí Guilherme, dá umas dicas pra nós. Eu nunca tentei, né? Eu adoro Airfry, eu tenho umas 2, 3 em casa. Pra comida. Pra massa eu nunca tentei, tá bom? Vamos tentar, tá bom? Aí, ó, quem sabe é uma ideia, gente. Só que a gente tem que saber os minutos, se o termostato tá funcionando direitinho, a temperatura, né? Interessante. Eu nunca tentei.
Gente, acho que era isso, né? Faltou o cupom de desconto. Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu já deixei preparado lá pra vocês. Eu gosto de escrever aqui na tela pra vocês não poderem anotar, né? Ó, o cupom então de hoje é 40 free. Ops. Foi? Foi. 40 free. O que é esse desconto, gente? É um valor fixo dessa vez, tá? Totalmente diferente das outras vezes. É um valor fixo, você vai ter R$40 de desconto no pedido a partir de 120. Isso dá 30% de desconto. É um ótimo desconto e é um desconto, não tem categoria específica, é toda a loja, tá? Então, R$40 de desconto num pedido a partir de 120 e ainda com todas as mordomias que estão lá, né? Que é frete grátis a partir de R$199, presente a partir de 250 se tiver lá no nosso grupo VIP e todas essas coisas. Ah, gente, até pra mostrar, né? O presente é lindo. Tem gente que tá perdendo, tá fazendo seus pedidos lá e não tá lá no nosso grupo VIP. Olha só, gente, é lindo. O presente é esse cortador aqui. Super fofinho. Quem já recebeu tá amando. Então, se você não tá lá no grupo VIP, corre, procura aí nos destaques, tem um lugar que tem o link. Na hora que você fizer o seu pedido, for a partir de 250, você já me avisa, fiz o pedido lá, tô no grupo VIP. Você pode colocar até na anotação no seu pedido mesmo, na hora que você fizer, tá bom? Ou me chamar depois no WhatsApp. Porque ele é fofo e vai só até o fim do mês essa oferta, tá? Esse presente. Mas o desconto que eu tô dando hoje é só 24 horas, só até amanhã pra quem tava aqui na live. Combinado? Ou quem assistiu depois. Gente, eu acho que é isso. Eu tenho subido as lives lá no nosso canal do YouTube. Depois eu vou deixar pra vocês também qual é o nosso canal do YouTube. Eu já subi a nossa primeira live. Hoje acho que eu vou subir a da semana passada. Combinado? E dá uma forcinha lá no nosso canal do YouTube. Ele tá só começando, tem pouquinha coisa. Mas já dá pra vocês começarem a curtir lá. Tá bom? Vou deixar depois aqui no story o nosso canal do YouTube pra vocês irem lá também. Muito, muito obrigada. Passamos das 3 horas da tarde. Eu comecei atrasado, mas deu 1 hora hoje de live. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela companhia, por todo o apoio, tá certo? E o que precisarem, eu tô por aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Paula. Obrigada a todos que estiveram aqui, tá? Uma boa quinta-feira, uma boa Páscoa pra vocês. Até semana que vem. Tchau!